A fusão foi a pior coisa que aconteceu pro Goten e o Trunks em Dragon Ball Z. Calma aí que eu vou explicar. Esses dois personagens que apareceram na saga do Majin Buu com potencial inacreditável acabaram se tornando os mais decepcionantes da franquia. A história deles é um exemplo perfeito de como uma técnica icônica pode se tornar um problema, impedindo o crescimento dos heróis que poderiam ter sido essenciais. A estreia do Goten e do Trunks na saga Majin Buu foi um dos pontos mais empolgantes de toda a história de Dragon Ball, porque depois da saga Cell, no final dramático que teve, a série precisava de uma nova geração de heróis para dar um novo ar pra história, e Goten e o Trunks pareciam ser a resposta perfeita. Eles representavam o futuro dos guerreiros Saiyajin e eles tinham um talento incrível. Imagina a surpresa, o Goten conseguiu a forma do Super Saiyajin com apenas 7 anos. Ele não teve o sofrimento e a raiva extrema como aconteceu com Goku. Pelo contrário, Goten só alcançou o poder durante um treino casual com a Tite, como se não fosse nada. E já o Trunks, ele era um prodígio desde o nascimento, então ele se tornou Super Saiyajin aos 8 anos também, de um jeito fácil ali comparado com o Vegeta. E na sua luta com o Goten no torneio de artes marciais, eles conseguiram lutar de forma perfeita, mostrando que eles mereciam reconhecimento. Então Dragon Ball teve a chance de ouro para criar uma dupla dinâmica, uma rivalidade saudável entre os filhos dos personagens principais. Mas só que não foi isso que aconteceu, porque em vez de permitir que eles crescessem e se desenvolvessem como personagens separados, a série jogou todo o potencial deles em uma única técnica, que foi a fusão. A fusão foi introduzida como uma solução fácil, uma forma de dar para eles o poder para lutar contra uma ameaça muito mais poderosa que eles, que era o Majin Buu. E foi uma decisão que, embora tenha gerado um personagem popular, tirou o foco da promessa original do Goten e do Trunks. A fusão em si era um conceito novo e extremamente emocionante para os fãs. Imagina, dois personagens terem os poderes combinados e virar um só. Ia ser muito poderoso, né? E o Goten e o Trunks, eles se uniam para formar o Gotenks, que é um guerreiro que era a personificação da arrogância e da energia dos dois. Então ele foi o primeiro a alcançar o nível do Super Saiyajin 3 depois do Goku, e as suas lutas eram cheias de humor, estilo e presunção e tudo mais. Muito bravo. E aí, a dependência dessa fusão, no entanto, fez com que a identidade do Goten e do Trunks fosse completamente apagada, porque a história tratou eles como meros elementos para criar o Gotenks. Então a história se tornou muito focada na fusão, mais do que focar nos traços dos personagens como individuais, e aí eles foram esquecidos. Então, o Goten e o Trunks, eles se tornaram um peso na própria história, porque eles separados, eles não eram nada. A única coisa que eles serviam quando eles apareciam era pra fazer a fusão. Então, tipo, eles separados não serviam de nada, então a história acabou desperdiçando isso. Ficou ainda mais claro quando a fusão se desfez, porque o anime simplesmente se esqueceu deles, né, do Goten e do Trunks separados, e só apareciam quando eles apareciam, né, era só pra eles virarem Gotenks. Então, simplesmente o foco do enredo mudou imediatamente pro Gohan, né, mesmo depois que a fusão do Goten e do Trunks sumiu, que o Gohan tinha acabado de ganhar o poder, né, do velho Kaioshin lá, e aí fez o Gohan virar o herói. A fusão deu pra eles poder instantâneo, mas só que roubou a chance de um arco de desenvolvimento de cada personagem separadamente. O Goten e o Trunks também não tiveram nenhum momento onde eles foram forçados a lutar com a força total deles, então eles nunca tiveram nenhum momento de vida ou morte que fosse decidido ali, como o Gohan fez contra o Freeza e Cell. Essa falta de desenvolvimento do Goten e do Trunks continuou por mais de 20 anos. Mesmo lá em Dragon Ball GT, mesmo eles sendo adultos, eles continuaram sem nenhuma relevância, assim. Eles tiveram alguma relevância, mas nem tanto quanto poderiam ter tido. O Trunks virou um empresário e o Goten virou um cara que foi meio que jogado de lado. A única vez que o Goten foi fundamental mesmo foi quando seu corpo foi usado para o hospedeiro da Baby, que era o vilão da saga. E aí o Goten se tornou uma ferramenta para a história de outro personagem, que mostra a falta de criatividade com o desenvolvimento do Goten. Já em Dragon Ball Super, a situação não melhorou, não. Suas poucas aparições mostravam eles como os de sempre, como a fusão sendo a única coisa que diferenciava eles dos outros personagens. O Trunks e o Goten foram colocados em papéis para fazer piada, quando naquela vez que eles apareceram lá como uma cópia de um grande Saiyaman, mais ou menos, que foi meio que uma repetição do arco do Gohan lá da saga Buu. Eles foram excluídos de eventos muito importantes, como o Torneio do Poder. Eles nunca ganharam uma transformação nova, ou nenhum poder para enfrentar novas ameaças, e isso definiu o status deles de personagens secundários que são incapazes de acompanhar o ritmo do Goku e do Vegeta. Eles foram deixados de lado. E a série deu pro Vegeta uma jornada de redenção, o Gohan um arco lá de descobrimento de poder, mas o Goten e o Trunks ficaram parados no tempo. Aí chegou o filme de Dragon Ball Super Hero e eles até tentaram dar ao Goten e ao Trunks uma chance de brilhar. Eles ganharam novos visuais de adolescentes e a oportunidade de atuar como heróis, só que o desenvolvimento foi meio raso, porque a narrativa colocou eles num papel que já foi usado no Gohan, mostrou a parada de escola lá e tudo mais, né, que já foi acontecendo antes, e a fusão do Goten foi usada de novo pra fazer comédia, quando eles erraram o ritual e lá e se fundiram um guerreiro inútil e tal. Isso mostrou que mesmo depois de anos, a habilidade que definia eles ainda é tratada como uma piada. O potencial do Goten e do Trunks foi sacrificado pra uma técnica que definiu eles e ao mesmo tempo que deixou eles presos em um ponto só. Enquanto outros personagens como Vegeta e Piccolo receberam evoluções muito importantes e arcos de redenção, o Goten e o Trunks ficaram presos em um ciclo que nunca vão se tornar grandes heróis, mesmo quando eles podiam ter sido, então um potencial meio desperdiçado. E cara, a gente pode dizer que tipo, o Goten e o Trunks foram um certo tipo de atraso pra Dragon Ball, né? Assim, esperava que eles fossem personagens, caramba, eles vão ser top, né? O filho dos protagonistas lá vai ter uma rivalidade maneira e tal, só que não, eles só estão lá pra poder fazer a fusão e entreter o povo. Por mais que a fusão seja uma técnica legal,
poxa vida, eles só servem pra fazer a fusão, cara. Não tem nada. Eles não fazem mais nada. E se você ainda acha que, tipo, pô, o Goten e o Trunks, eles são bem, mais ou menos desenvolvidos, né? Podiam ter sido bem melhor. O Trunks ainda consegue ter um pouquinho melhor desenvolvido que o Goten. Ele tem um pouco mais de protagonismo, se a gente for comparar, né? Aí ao longo da história de Dragon Ball. E o Goten nada. Só que assim, nem tudo tá perdido, tá, minha gente? Porque Toyotaro falou recentemente, né? Uns meses atrás, que ele tá escrevendo lá, ele está desenvolvendo o Goten para ele ter mais uma visibilidade. Então o Goten está sendo mais desenvolvido e a gente espera, de acordo com as palavras que o Toyotaro falou, a gente vê o Goten mais desenvolvido do que, não do que o Trunks, mas mais desenvolvido na história, entendeu?